O mundo moderno está cheio de homens barulhentos que precisam anunciar cada pequena vitória para se sentirem validados. Eles gritam seus planos, postam suas rotinas e mendigam a aprovação de estranhos. Mas preste muita atenção. O verdadeiro poder não faz barulho. Os homens que realmente mudam o curso de suas vidas e marcam a história trabalham na escuridão, longe dos holofotes e das distrações. Se você continuar dependendo do aplauso dos outros para se mover, você colapsará na primeira tempestade. Assista a este vídeo até o final. Hoje você vai entender por que o silêncio é a sua maior arma e por que Deus só molda aquilo que está escondido. O seu processo começa agora. Quando você decide mudar de vida, a primeira tentação que surge não é a preguiça, mas o orgulho de querer que todos saibam que você está mudando. Você quer postar que acordou cedo, quer contar aos seus amigos sobre o novo negócio, quer que o mundo valide uma decisão que deveria ser apenas sua e do Criador. Esse desejo por atenção é a primeira armadilha. Quem fala muito executa pouco. O homem que passa o dia anunciando suas intenções gasta a energia que deveria estar usando para carregar o peso do trabalho. Ele confunde a sensação de falar sobre o progresso com o progresso real. Mas a realidade é impiedosa. O chão não se importa com as suas promessas. O mercado não se importa com os seus discursos. Deus não molda o seu caráter com base no que você diz em público, mas no que você sustenta quando ninguém está olhando. Entenda de uma vez por todas, a validação externa é um empréstimo caro que cobra juros altos na sua disciplina. Se você precisa que os outros digam que você é forte para continuar treinando, você ainda é fraco. Se você precisa que as pessoas reconheçam o seu sacrifício para continuar acordando cedo, você ainda é um dependente. O homem maduro busca a aprovação interna e o alinhamento com a verdade divina. Ele sabe que a jornada é solitária por uma razão estrutural. O deserto não é um castigo, é o laboratório de Deus. Pense nos grandes homens que deixaram marcas indestrutíveis na história e nas escrituras. Nenhum deles foi preparado no palácio, sob os aplausos da multidão. Todos eles passaram anos no anonimato, cuidando de ovelhas no deserto, enfrentando os próprios demônios no silêncio, sendo quebrados e reconstruídos longe dos olhos do mundo. É no silêncio que você descobre quais são as suas verdadeiras motivações. Quando você retira o barulho das redes sociais, a opinião dos amigos e a necessidade de impressionar terceiros, o que sobra? Sobra apenas você, suas falhas e a soberania divina. E é exatamente esse o momento em que muitos homens entram em pânico. Eles fogem do silêncio porque têm pavor de encarar a própria mediocridade. Eles usam o barulho do mundo como uma anestesia para não perceberem que estão completamente vazios por dentro. Mas você não pode consertar o que você se recusa a encarar. Aceite o peso da sua realidade. Olhe para os seus erros sem dar desculpas, sem culpar o sistema, a sua família ou a sua sorte. A responsabilidade pelo seu futuro é inteiramente sua. E o primeiro passo para assumir essa responsabilidade é fechar a boca. Pare de dar satisfações a quem não vai te ajudar a carregar o fardo. O silêncio não é um ato de fraqueza ou isolamento por amargura. É uma estratégia de guerra. É a contenção de energia para que ela se transforme em competência. Quando você trabalha em silêncio, você se torna imprevisível. O mundo não sabe onde você está, o que você está construindo ou qual será o seu próximo movimento. Enquanto os outros perdem tempo competindo por atenção, você está competindo contra a sua pior versão de ontem. Essa é a única competição que importa. O homem que se compara constantemente com os outros vive em um estado de ansiedade perpétua, porque sempre haverá alguém parecendo mais bem-sucedido nas aparências. Mas quando você ancora a sua identidade na disciplina e na fé, você se liberta dessa escravidão. Você passa a entender que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. A sociedade moderna recompensa a intensidade rápida, o ganho fácil, o sucesso instantâneo. Mas a natureza e o Criador operam por meio da duração. Uma árvore forte não cresce em uma semana. Suas raízes precisam se aprofundar na terra escura e silenciosa por anos antes que os frutos apareçam na superfície. Se você cavar a terra todos os dias para ver se a semente está crescendo, você vai matá-la.
Tenha a paciência estratégica de permitir que o processo funcione. O trabalho silencioso exige uma fé que a maioria dos homens não possui. É a fé de saber que cada gota de suor derramada em segredo, cada hora de estudo na madrugada e cada oração sincera quando você estava prestes a desistir estão sendo registradas. Nada se perde no universo de Deus. O que você planta no oculto, você colhe explicitamente. Mas para que a colheita venha, você precisa resistir à tentação de colher os frutos antes do tempo. Muitos homens estragam o próprio potencial porque ganham um pouco de dinheiro ou um pouco de reconhecimento e imediatamente se tornam arrogantes. Eles acham que já chegaram ao topo, começam a ostentar, começam a relaxar a disciplina, e o declínio começa exatamente ali. A arrogância cega o homem para as suas próprias fraquezas. A humildade, por outro lado, mantém você afiado, ensinável e resiliente. Ser moldado por Deus significa aceitar que você é a matéria-prima, não o escultor. Significa entender que os momentos de dificuldade, de aperto financeiro, de solidão e de incompreensão não são sinais de que você falhou, mas sim as ferramentas severas que, e removendo o excesso de vaidade, preguiça e ego de dentro de você. O ferro só se torna uma lâmina útil depois de passar pelo fogo alto e pelas batidas pesadas do martelo. Se você fugir do fogo, continuará sendo apenas um pedaço de metal bruto, sem corte e sem valor. Portanto, não murmure quando o processo for doloroso. Não reclame quando parecer que você está caminhando sozinho. Sinta orgulho de estar na arena, mesmo que ninguém esteja assistindo. O seu compromisso não é performático, é estrutural. É a construção de um caráter que não pode ser corrompido pelo dinheiro, que não pode ser abalado pela crítica e que não se curva diante da tentação comum. Vista-se de discrição, ordene a sua mente, organize a sua rotina e coloque as suas mãos no trabalho sem esperar aplausos. O mundo já está saturado de homens que são apenas cascas vazias, barulhentos por fora e extremamente fracos por dentro. O que falta desesperadamente são homens construídos na rocha, firmes no silêncio e moldados pela verdade. Seja esse homem. Entenda que a força real nunca precisou se anunciar. O leão não avisa a savana que vai caçar. Ele simplesmente se move. Da mesma forma, um homem que possui autoridade interna não precisa gastar saliva tentando provar o seu valor para quem não importa. Ele deixa que os seus resultados falem por si mesmos. Quando você escolhe o caminho do silêncio, você está escolhendo a maestria. Você está dizendo a si mesmo que o seu propósito é infinitamente maior do que o seu ego. E este é apenas o começo da fundação que você está cavando. Uma estrutura alta exige um alicerce profundo. E quanto mais profundo você cava, mais escura e silenciosa é a terra ao seu redor. Não tema na escuridão do início do seu processo. É exatamente ali, longe de tudo e de todos, que Deus começa a reconstruir a sua estrutura interna. Quando o entusiasmo inicial evapora e as luzes da novidade se apagam, é aí que a maioria dos homens fracassa. É muito fácil manter o foco na primeira semana, quando a promessa de mudança ainda brilha na sua mente e você se sente motivado pelo desejo de provar algo ao mundo. Mas a motivação é uma conselheira infiel. Ela flutua com o seu humor, ela desaparece diante do cansaço e ela te abandona no primeiro sinal de tédio. O homem comum depende de como se sente para agir. Se está cansado, ele adia. Se está desanimado, ele para. O homem que está sendo moldado na soberania divina faz uma pergunta diferente. Isso é necessário? Se a resposta for sim, a negociação interna acaba imediatamente. A disciplina real não possui sentimentos. Ela é a execução fria, diária e cirúrgica daquilo que precisa ser feito, independentemente do peso no seu corpo ou da névoa na sua mente. O tédio não é um sinal de que você está no caminho errado. É o preço inevitável da maestria. Se você precisa de adrenalina e novidade constantes para continuar se movendo, você ainda é um menino escravizado pelos seus impulsos mais básicos. O homem maduro tolera a monotonia porque sabe que a consistência silenciosa compõe um poder que o tempo torna irreversível. Olhe para dentro da sua própria vida hoje e identifique onde estão os vazamentos da sua energia.
Onde você está desperdiçando a força que Deus te deu para construir o seu alicerce? Muitos homens acreditam que são fracos, mas a verdade é que eles são apenas desordenados. Eles têm caos na hora de dormir, caos na alimentação, caos nas finanças e caos nas palavras. Um homem sem controle sobre a própria boca é um território sem muralhas, fácil de ser invadido, fácil de ser explorado. Quando você fala demais sobre si mesmo, você entrega o mapa das suas fraquezas para os seus adversários. O silêncio constrói um escudo de imprevisibilidade ao seu redor. Deixe que os outros especulem, deixe que tirem conclusões erradas, deixe que subestimem a sua capacidade. Enquanto eles se perdem na arrogância de achar que sabem quem você está no laboratório, limpando as suas falhas, afiando as suas habilidades e acumulando recursos. A contenção é uma demonstração de força pura. O homem que consegue segurar a própria língua quando está com raiva, que consegue reprimir o desejo de se exibir quando tem sucesso e que consegue sofrer a injustiça sem tentar se justificar imediatamente na internet, esse homem alcançou o verdadeiro autodomínio.